chegamos ao nosso 6º episódio do podcast da FAD. Nós contamos com uma rede de parceiros e patrocinadores: Espaço Vida Holística GC Clark, psicóloga Luciane Vargas, Mecânica KR, Grupo Sangue Farrapo e também Eleve-me de Comunicação. Nesse episódio eu estou vestindo todo o look do nosso brechó da FAD. Então, fica com a nossa entrevista de hoje. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast da FAD. E hoje eu tenho a honra de conversar com a Ana, que é a mãe do Davi e também tesoureira da FAD. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade e é um podcast muito importante para a nossa associação neste momento, né? E como eu digo, né, a gente brinca, eu sou mulher do dinheiro. Vamos falar. Aqui ela vai falar do dinheiro da FAD. Exatamente. Não falar só do dinheiro, mas a gente vem também numa pegada para agradecer, né? Todas as pessoas que desde o início, a gente estava conversando antes nos bastidores, esse ano a FAD completou 25 anos, né? E uma trajetória linda. E lá no início, sem recursos, as famílias, né, se ajudando, era na casa das famílias que se reuniam, depois cresceu, teve assédio e tudo mais. E a gente começou numa trajetória, então, de recursos, sempre com parceiros, né, nos acompanhando. E aí chegou o momento que a gente teve recursos públicos, tanto municipais, estaduais e até federais. Mas o sonho da FAD sempre foi ter a sua liberdade financeira. Né? E como é que a gente construiu essa liberdade financeira? Através dos nossos projetos, através do brechó, através dos eventos, né? Então, todos os eventos que a gente participa, eles é 100% revertido para a FAD, né? E esses eventos só acontecem com os parceiros, com os pais, com as famílias, que cada um ajuda. Às vezes não é nem na questão assim de dar um dinheiro, mas ajuda com o trabalho, que a gente não precisa pagar um terceiro, né? Então, assim, toda ajuda sempre é muito bem-vinda para a FAD. E vamos falar desse ano, né? Um ano que foi importante, né? Como tu disse, 25 anos, né? Quem imaginava lá atrás, né? Quando foi pensado, quando foi a GC ali junto com outras pessoas, idealizou, né? Chegar aos 25 anos. Mas o ano de 2025, como é que tu avalia ele para a FAD? O ano de 2025, vamos falar de 2024, 2025. Por quê? Porque foi o ano da nossa diretoria, quando eu assumi a questão financeira da FAD, termina agora em dezembro, a gente tem eleição agora no próximo sábado. Foram 2 anos assim, bem desafiadores, mas 2 anos também de muito retorno positivo, das famílias engajando, de projetos novos. O ano passado a gente teve a primeira edição do Bingo, que foi um sucesso, tanto que a gente repetiu esse ano, foi um sucesso. Então, todos os eventos que a FAD participa, que a FAD se empenha em fazer, são sucessos. Então, nós temos os nossos eventos que já estão no calendário da FAD fixo, né? E tudo se reverte para ter a FAD de portas abertas, como a gente fala, com os projetos, com tudo que a gente oferece vem desses recursos, né? Hoje, praticamente, dos eventos que a gente tem. E quais são esses eventos? A gente tem no nosso calendário oficial, então, a Noite Gaúcha, tem o Bingo, e a gente tem a feijoada, que a gente não sabe ainda se vai continuar, se não vai, enfim, né? Mas eram esses 3 que a gente tinha oficiais na nossa. E aí tem o brechó que está o ano inteiro aberto, e as gurias fazem eventos do brechó, sábado aberto. Então, durante o ano a gente vai fazendo ações, a gente participa de ações. Falando do brechó, esse look todo que eu tô usando, ele é do brechó. É muito importante porque às vezes as pessoas não têm a dimensão do tamanho do brechó. Sim. Da FAD, né? Das peças que tem ali, né? E também falar da qualidade. Eu estou apaixonada, né? Todo o podcast eu uso um look. Sim. Da FAD aqui do brechó e acabo levando. Sim. Porque não tem como, a gente colocou a roupa e assim, gente, é um preço maravilhoso, né? Pra Sim. gente que gosta de garimpar. Então, a importância do brechó, né, Ana? Isso, e as gurias têm todo um cuidado, né? Nessa parte da triagem, do cuidado com a roupa, de verificar se tá tudo certinho, e a questão do valor, né? Que a gente sempre preza essa questão do valor. E o brechó pra gente, assim, por muitas vezes foi o salvador do mês, né? O dinheiro do brechó, que a gente conseguiu pagar o aluguel, pagar a água, pagar os profissionais, enfim, né? Manter
essas despesas fixas que a gente tem no mês, né? Através, muitas vezes, do brechó. E também vamos deixar aqui o nosso convite, né? As pessoas que querem doar suas roupas para o brechó, né? Sim. Então, quem quiser doar, pode vir até aqui ou entre em contato com a FAD, que tem ali na nossa bio, tem todos os contatos, entre em contato, os gurias vão explicar os horários, tudo certinho, e é muito importante, mas assim, um detalhe, às vezes as pessoas pensam que a doação é um descarte. Não. Isso é muito importante falar. Esses dias eu estava lá na Liga de Combate ao Câncer, e a gente estava falando justamente sobre isso, né, que às vezes a pessoa descarta alguma coisa que nem ela usaria. Então, muito cuidado nessa hora, assim, o que tu vai estar doando. Porque se a gente não conseguir reutilizar, aí não serve pra gente, né? Ana, então agora vamos falar da saúde financeira da FAD, que é o teu mundo, né? É o que tu faz, é o que tu trabalha e é o que tu trouxe também aqui, né, para a FAD. A FAD hoje, vamos dizer assim, que esses 2 anos ela teve altos e baixos. Agora, vamos dizer assim, que ela tá com um pezinho na UTI, né? Por quê? Porque a gente tem os nossos recursos próprios, mas esses recursos, eles têm um tempo X, né, que a gente consegue manter. Então, hoje, com os nossos recursos próprios, a gente consegue manter a FAD aberta até janeiro. A partir de fevereiro, a gente já não sabe mais como vai ser, porque a gente tem alguns projetos municipais que a gente está guardando essa verba, então se essas verbas não chegarem até nós, e por que eu digo isso? Porque o nosso próximo evento é em junho, julho, não tem data definida ainda. Então, a partir dali, sim, vai entrar um recurso maior. E durante janeiro, fevereiro, o brechó também diminui, né? O pessoal está de férias e tudo mais, então não tem assim um volume muito grande de vendas, que é o que nos muitas vezes nos salva, como eu já falei. Então, a gente começou o ano passado a ter esses recursos próprios através dos eventos, e a gente teve uma janela muito curta para ter mais recursos, mais reserva, né? Para que tivesse algum atraso, ou mesmo não vir nenhum recurso, porque esse ano, no primeiro semestre, então, terminaram todos os recursos estaduais, municipais e federais, e a partir dali a gente, então, está caminhando com as nossas próprias pernas, né? Os nossos recursos. E o empresário, a empresária que está em casa nos assistindo e deseja ajudar a FAD, como é que ele pode fazer? Ele pode entrar em contato com a FAD, a gente pode, até mesmo patrocínio aqui do podcast, né, que a gente tem grandes patrocinadores, mas a gente está em busca de mais, porque hoje esses patrocinadores não são suficientes, então a gente também tem uma verba nossa, né, no podcast. Quer entrar em contato, entra sempre em contato com a FAD, fala com a Vivi, que é a nossa diretora, que ela vai poder te explicar, assim, várias opções para ajuda, né, seja um valor fixo mensal para o podcast ou por alguma outra coisa, seja através do imposto de renda, né, para a declaração do imposto de renda, destinar para a FAD. Então tem várias opções, seja nos eventos doando algum brinde, doando algum valor. A forma de ajudar é imensa, né, não tem. E Ana, tu é a mãe do Davi, que faz parte da FAD, né? Agora eu quero que tu fale como mãe, né, da importância que é a FAD na vida do Davi. Então, o Davi, a gente vem na FAD, assim, ele nasceu em outubro, com 6 meses a gente, porque daí tinha férias, aquela coisa toda, e tem toda aquela função de tu assimilar, de tu entender, né, que o Davi a gente descobriu no nascimento dele, então hoje ainda falta muita informação, as informações que tem muitas vezes não são as corretas, né? Por exemplo, lá no hospital, ele precisa de estimulação, procura a PAI. Para uma mãe ouvir isso, assusta, né? Porque a gente idealiza. E aí eu não fui, eu pensei, o que eu vou fazer na PAI com o bebê, né? E sempre uma coisa muito importante que eu digo assim, eu olho pro Davi, eu vejo o Davi. Ele é o meu filho, Davi. Depois vem a síndrome de Down, depois vem as outras coisas, né? Então, assim, eu olhava para ele e eu não via isso. Não via primeiro a síndrome de Down, aquele coitadismo, aquela coisa toda, né? Vamos lá, vamos desenvolver. E eu fui procurar a FAD através naquela época, sei lá, era internet normal, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas que tem hoje. Uma pessoa de São Paulo me falou da FAD aqui.
Então, Imagina, assim, veio de São Paulo de a São informação. Paulo, porque eu entrei lá numa associação, né, na federação, e aí a pessoa disse, não, mas aí em Novo Hamburgo tem a GC tal e tal, né, falou, e eu passava na frente do prédio e não via, porque na época era ali na Davi Canabarro. E eu digo, tá. E aí um dia entrei lá, conversei com as gurias e aí a gente começou todo o processo. Então, assim, o Davi, desde os 6 meses, ele participa de todos os projetos. Esse ano nossas agendas não fecharam muito, mas sempre que pode, ele vem, ele participa, ele se desenvolve muito bem. Então, eu vou te dizer que, assim, no início foi mais um acolhimento da família, que isso é muito importante, essa troca com as outras mães, essa troca com as outras famílias, de dizer, olha, vai dar certo, né? Ele vai se desenvolver, ele vai ser o que ele quiser. E quando eu falo que ele vai ser o que ele quiser, tem pessoas que me olham meio assim, né? Tipo, como assim? Não, e eu digo que sim. Famílias acreditem, eles podem tudo. Tudo que eles quiserem. E a FAD, na nossa vida, na nossa família, tem um papel muito importante. De trazer isso, de resgatar isso, através das famílias, através das profissionais que estão sempre ali pesquisando, se desenvolvendo, trazendo isso, tendo aquela sensibilidade de olhar para aquela mãe, olhar para aquela família e ver, isso ali não está muito legal, o que está acontecendo? E trazer essas famílias e acolher, porque é um momento que a gente fala assim que é um luto, e a gente percebe ainda hoje que tem muitas famílias que já são adultos e a família ainda, a gente percebe na fala, na atitude, a família ainda não passou por esse luto, né? Então, e tá tudo bem, cada um no seu tempo. Mas para nós, para nossa família, para a forma que a gente olha para o Davi, né? Então, ele é super desenvolvido, ele, né, até demais, eu brinco. E a gente brinca que na questão da síndrome de Down, eles têm essa dificuldade, assim, que leva um pouco mais de tempo e tudo. Mas a parte de fazer birra, de teimosia, de personalidade forte... Ela chegou junto. Ela tá ali. É motivo de estudo, porque isso tu não precisa desenvolver. Isso veio super desenvolvido, né? A malandragem, no caso do Davi, ele é muito ator. Essa semana eu fui chamada na escola, assim, nas últimas semanas me chamaram na escola, daí eu digo, olha, vocês sabem que ele é ator, né? Então, assim, essa veia dele. E é característico deles. Então, assim, dele, no caso. A FAD vem, como eu digo assim, para acolher as famílias, mostrar que, e claro que tem casos e casos, mas sempre que a gente pode, sempre que a família permite, tem essa permissão também na família, porque muitas vezes a gente vai até onde a família permite que a gente vá, né? E a gente respeita esse limite da família. Para nós sempre foi muito tranquilo, né? A gente nunca deixou de fazer nada em função da síndrome de Down, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente respeita cada família dentro da sua história de vida, do momento que ela está vivendo. E tenta acolher da melhor maneira possível. Eu vejo que esse é o papel principal da FAD. Além de todos os projetos que a gente tem, mas essa acolhida da família é super importante. Eu pedi para te ter o relato da mãe, né? Porque, assim, para quem está em casa nos assistindo e não tem alguém da sua família com síndrome de Down, às vezes pode não ter a dimensão do que é a FAD na vida dessas famílias, né? Isso. E eu vejo assim, falando por mim, eu via na rua, né? Ai, que bonitinho, a gente acha tão bonito, né? Na escola também, você quando vai pra escola, também, ai, que bonitinho, faz as coisas. Aí começa a crescer, começa a entrar na adolescência, as pessoas normalmente não é por mal, né? Não levando por esse lado. Mas eu vejo que assim, ele faz isso porque ele tem síndrome de Down. E aí ali começa a falta de limite. Sim. Então, assim, a FAD vem com isso, as profissionais trazem isso também, porque eles precisam de limite. Como, que nem eu digo assim, antes da síndrome de Down tem uma pessoa. Sim. E essa pessoa precisa de quê? De limites, seja no convívio, seja na alimentação, seja em tudo, né? Então, a gente, como família, nós sempre procuramos, assim, lidar com o Davi, ter essa convivência, sempre Davi, pessoa, ser humano, né?
Isso era uma coisa nossa, por isso que a minha fala, ele vai ser o que ele quiser. Isso eu falo desde que ele nasceu, sabe? Então, assim, a FAD tem isso da gente, dessa acolhida, de tudo, de fortalecer mesmo, né? De uma mãe chegar para outra, assim, as mães são muito fortes, né? Por que eu falo mãe? Porque normalmente o pai está trabalhando, ou, enfim, então são as mães, né? Mas a família no geral, e a gente acaba envolvendo todo mundo. A gente acaba envolvendo a família toda, porque a gente precisa dessa rede de apoio, porque no início da caminhada são muitas terapias, são vários médicos, né? Então, assim, a gente precisa desse apoio, dessa rede, dessa família, seja para te acompanhar numa consulta, seja para vir contigo na FAD, ou trazer o teu filho na FAD, e às vezes as mães, elas acabam se anulando, né? Isso é muito importante, assim, esse é um papel que as gurias aqui fazem muito isso, de trazer, de cuidar do cuidador. A gente tinha um projeto que era cuidando do cuidador, né? Porque tem isso, a gente se dedica 100% para aquele filho e a gente acaba esquecendo da gente. Então, esse resgate da família também é importante, da mãe, da mulher, da pessoa que está ali e da família como um todo. E a FAD vem também com esse papel. Por isso que eu sempre digo que a FAD ela é importante em todas as fases, né? Porque cada fase é diferente e quem tem filho, mesmo que não tenha nenhuma síndrome, sabe disso, né? Tem a fase lá dos 2 anos, tem tudo, aí chega na adolescência, depois fica adulto, tudo é uma fase. E a gente não está preparado porque não vem com manual. Sim. Né? Indiferente de ter síndrome de Down ou não tem manual, a gente vai descobrindo ali com os perrengues do dia a dia. Ana, muito, muito obrigada pela tua participação aqui, mas eu gostaria que antes de encerrar tu deixasse um recadinho para quem quer fazer parte, quem quer ajudar a nossa FAD a crescer cada vez mais. Então, primeiro eu quero que vocês venham conhecer a FAD. A gente está aqui de portas abertas. Entra ali na nossa bio, vê o endereço, combina com a Vivi, vem conhecer os projetos, vem no dia de projeto, vem conhecer as famílias, vem conversar, vem entender a nossa necessidade, né? A gente sempre fala do dinheiro com muita transparência, para as famílias também. Tem um mural que a Vivi sempre coloca ali a prestação de contas. Então, se a pessoa quiser vir, quiser doar valor, quiser olhar, porque a gente sempre fala que esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é um dinheiro público, então ele tem livre acesso, a gente mostra isso, porque muitas vezes as pessoas não dão porque elas ficam com receio, né, se realmente está sendo aplicado. Então vem, a gente tem ali nos fundos, a gente tem uma reforma, vamos dizer assim, uma revitalização para fazer. A gente gostaria muito, estava nos nossos planos de fazer agora nas férias, para quando tivesse, já vou dar um spoiler, né? Para quando tivesse um retorno, tivesse tudo bonito, porque a gente precisou fazer uma reforma e o pátio ficou meio feio, enfim, então a gente queria aproveitar. Mas em função de verbas, a gente não está conseguindo fazer isso, não se sabe se vai conseguir fazer essa revitalização. Então, se tu quer vir aqui na FAD, se tu conhece algum engenheiro, arquiteto, alguma loja de tinta, de material, enfim, que queira doar, que queira vir aqui para olhar o nosso espaço, conhecer a sede e ver esse espaço de revitalização e quiser nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. Ana, mais uma vez, muito obrigada. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!